Fala, meus amigos aqui do New Física. Eu sou o professor Rogério Santos e estou aqui para ajudar vocês a aprender física, dentre outros assuntos também, né? Sobre como educação financeira, outros pequenos trabalhos que você pode fazer na sua casa e resolver por conta própria. Acompanhe aqui o canal que você vai ter muito conteúdo bacana, interessante aí que vai ser útil para você, beleza? Então é o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um passo a passo, um roteiro para você resolver problemas de física, tá? Eu vou mostrar isso, eu vou apresentar esse roteiro resolvendo um exercício, mas basicamente esse roteiro ele leva em consideração, primeiro, a leitura. Você deve ler todo o enunciado aí, sem ansiedade para chegar no final logo e começar a resolver, tá? Leia o enunciado com calma para você identificar ali quais são os temas, os subtemas, as palavras-chave que estão presentes ali no enunciado que vão te ajudar a resolver a questão. Beleza? O segundo passo que eu diria para você é uma segunda leitura, porém anotando as informações do problema, né? Todos os dados que o problema vai colocando, de forma direta ou indireta, você vai anotando, tá bom? O terceiro passo é você elaborar uma estratégia mentalmente ali para resolver a questão de que maneira que você vai abordar a questão, né? Isso vai depender da questão. Se é uma questão mais conceitual, se é uma questão que envolve cálculo. Na terceira etapa você elabora uma estratégia para fazer a sua resolução. No quarto passo você vai dar uma conferida ali no que você fez e encerrar a questão. Essa resolução aí. Bom, parece que é muita coisa, né? No começo você vai ter uma certa dificuldade, como em qualquer coisa da vida, pessoal. Quando a gente começa, a gente tem certa dificuldade, mas a repetição faz com que isso se torne um hábito e aí vai ficar bem mais simples para vocês, tá bom? Então agora, acompanhe aqui comigo a resolução da questão de uma das questões de física do Enem, em que eu vou mostrar esse passo a passo resolvido para vocês. Estão aplicando aí esse passo a passo que eu mostrei para vocês. Então, relembrando aqui, ó, primeira coisa, você tem que ler atentamente a questão. Então, vamos ler. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias é atribuída a Arquimedes, 287 a.C. a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas. Algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do navio e de módulo igual a 400 N. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Aí tem o desenho aqui, né? Em seguida, o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi... E vem as opções. Então, muito bem, a gente leu o enunciado, né? Já temos uma ideia do que ele está falando, dos dados que passa. Agora a gente pode ler novamente, identificando aí as palavras-chave, né? Então, na sua segunda leitura, você pode ir anotando essas palavras-chave ou pode ir sublinhando, marcando aí no texto. O objetivo é esse, para poder facilitar na hora de busca de dados no problema. O terceiro passo vai ser elaborar uma estratégia de resolução, né? Você vai pensar no tema dessa questão, como se resolve questões desse tipo. Você vai organizar as suas ideias aí e aí vai começar a resolver a questão. O quarto passo seria você conferir se o objetivo foi alcançado. Então, lembrando aqui, ó, o objetivo é determinar o número mínimo de polias móveis usadas. Esse é o objetivo. Então você vai resolver. No final você verifica se você tem condições de chegar a uma conclusão nesse sentido aí. E aí finaliza a questão. Beleza? Então esse é o passo a passo. Vamos lá, vamos agora para resolver. Vamos partir para essa terceira etapa aqui. Tá? Vamos fazer a resolução. Então o que a gente tem? Vou marcando aqui, ó. A gente tem a força que faz com que o navio se desloque. O navio está sendo representado por esse bloquinho aqui. Essa é a força F', que a gente não sabe ainda o valor dela. A questão mencionou que tem atrito, então aqui estou representando a força de atrito, que é uma força oposta ao movimento.
e tem a força que Arquimedes exerceu, que são essas aqui, essa daqui, ó, de 400 newtons. Então isso aqui tem o nosso, mais ou menos o nosso esqueminha aqui. Então vamos à resolução. Anotando aqui, ó, a gente tem um navio com massa de 3.000 kg, né, 3 toneladas. O coeficiente de atrito estático é 0,8. A força exercida por Arquimedes foi de 400 newtons. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A força de atrito, que é essa daqui, ela é calculada assim, multiplicando o coeficiente de atrito pela força normal. Mas a força normal, por sua vez, é igual a força-peso nesse caso. Então, para a gente calcular a força de atrito, a gente tem o coeficiente de atrito vezes a massa do navio vezes a gravidade. Então, essa expressão que a gente vai utilizar. Substituindo os valores, né? Aqui, ó, no lugar do coeficiente de atrito é o 0,8, a massa é 3.000 e a gravidade é 10. Esses dados estão todos aqui em cima, por isso que listá-los facilita na hora do cálculo. Você não tem que ficar voltando lá no texto para buscar esses valores. Multiplicando, a gente encontra 24.000. Esse é o valor da força de atrito. Agora, essa força aqui, que Arquimedes faz, ela é uma força que pode ser reduzida. Essa força, na verdade, ela é reduzida quando você tem um sistema de polias aqui, né? Nós temos essa aqui, a polia fixa, e temos essas duas aqui, que são as polias móveis. A redução dessa força é dada por essa expressão aqui, né? Ou seja, a força que a pessoa deve fazer, no caso Arquimedes fez para mover o navio, ela tem que ser igual à força, essa força F' aqui, para deslocar o navio, dividido por 2 elevado a N, onde esse N aqui é o número de polias móveis. É importante lembrar disso, porque aqui, ó, nós temos 3 polias, né? Mas quando a gente utiliza essa expressão, no lugar do N vai entrar o número de polias móveis. No caso aqui do problema que a gente quer calcular o número de polias, tá aqui, ó, a gente vai calcular o número de polias móveis. Esse N aqui representa o número de polias móveis. E por que eu coloquei o maior aqui, né? Porque como a gente calculou aqui a força de atrito utilizando o coeficiente de atrito estático, né? Essa força de atrito estático é a força máxima aqui para o atrito. Então, para o objeto entrar em movimento, a força exercida por ele, essa força F' aqui, tem que ser um pouco maior do que os 24.000 newtons, tá? Então, substituindo os valores, essa letra F aqui representa a força exercida por Arquimedes. Força F' é a força de 24.000, que é igual à força de atrito aqui, sobre 2 elevado a N. E aí, fazendo o cálculo, ajustando aí, né? Aqui é aquela multiplicação cruzada. Deixo para vocês fazerem. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo para vocês. Nós vamos encontrar aqui, ó, 2 elevado a N tem que ser maior do que 60. Só que tem um problema. Não tem nenhum número que você possa elevar ao 2 que vai dar 60, né? Olha só essa tabelinha aqui, vou mostrar para vocês. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 5 é 32. Aí o que acontece quando você faz 2 elevado a 6? Dá 64. Então aqui, esse 2 elevado a N tem que ser maior do que 60. Qual é o próximo valor maior do que 60? Para o qual a gente tem uma potência de 2 aqui? É o 64. Né? Então, o nosso N tem que ser maior do que 5. Qualquer número maior do que 5. Como a questão pediu aqui o número mínimo de polias, o número mínimo maior do que 5 vai ser o 6. Portanto, a resposta dessa questão aqui é a letra B. 6 polias móveis, no mínimo. Tá bom, pessoal? Então essa aí foi a resolução. Aí agora o que você faz? Você confere, né? Encontrou aqui o valor, o objetivo da questão é encontrar o número mínimo de polias. E encontramos aqui, finalizamos a resolução da questão colocando em prática aquele passo a passo. Muito bem, viu aí? Você viu cada passo, o que foi feito em cada passo? Se você se habituar a repetir esse processo, eu sugiro a você que tenha um papel, né, do lado onde você vai anotar o que tem que fazer em cada passo. Passo 1 tem que fazer isso, passo 2 tem que fazer isso, 3, etc, etc. Vai ficar ali do seu lado quando você estiver resolvendo problemas de física e pode ser até problemas de outras disciplinas também, tá? Lembre-se que você vai ter todo esse trabalho aí que você achou que teve agora
Não, uma primeira vez, ou algumas poucas vezes. Isso vai depender de qual é a frequência com que você pratica isso. Tá? Com o tempo, você não vai ter mais papelzinho do lado anotado passo a passo. Isso você já vai fazer automaticamente. Pode ter certeza que vai te ajudar a organizar suas ideias para a resolução do problema. Beleza? Então, olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, avisa para os seus amigos, conhecidos, todo mundo que você conhece e que quer saber sobre física, sobre educação financeira, sobre pequenas obras em casa, que aqui no vídeo, aqui no canal, eu vou postar bastante vídeo para vocês sobre todos esses temas aí que podem ajudar você no seu dia a dia para alcançar os seus objetivos, beleza? Então aqui foi o professor Rogério Santos e me acompanhe no próximo vídeo.